Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Ferramentas Marketing. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o ZapMax e a sua API de resposta, né? Que é a possibilidade do ZapMax pegar toda a informação que ele recebe lá na hora da conversação e mandar isso para um servidor externo e também mandar uma resposta, né? Responder algum valor, algum dado. E eu vou fazer isso usando como exemplo o site do ViaCep, tá? Eu vou estar fazendo uma simulação de consulta de CEP. Eu quero consultar, eu quero digitar um CEP no ZapMax, quero que ele vá no servidor, nessa API no caso, consulta ali o endereço e me retorne esse dado pelo ZapMax, tá? Então a gente vai estar fazendo isso na prática. Para isso, vou utilizar o N8N como intermediário, né? Eu preciso de algum script, alguma solução para tratar esses dados e fazer toda a transação de informação, porque o ZapMax ele só manda e fica esperando uma resposta, né? Então, o N8N que vai manipular tudo isso, tá? Bom, então o que você precisa? O ZapMax precisa aqui também ter o N8N instalado ou usar no formato SaaS, tá? Estou aqui com um projeto aberto. Eu vou utilizar aqui então um script de resposta. Eu vou até salvar esse projeto aqui para não perder, tá? Para a gente não perder. Deixa eu colocar aqui a API de resposta. E é sempre importante estar salvando o projeto para você não ter o risco de perder tudo que você está fazendo, tá? Então eu já vou explicar como que isso funciona, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa ter aqui no N8N um webhook, né? É ele que vai receber os dados do ZapMax e vai encaminhar esses dados. Então, eu vou abrir o webhook aqui, vou colocar um método post, tá? O tipo de método é o post que a gente utiliza. Vou colocar aqui ZapMax exemplo. Esse aqui é só a nomenclatura do link, tá? É o link da URL. Então, eu vou utilizar a URL de teste para a gente estar fazendo essa simulação. A URL de produção é aquela que vai ficar online depois, tá? Bom, aqui em modo de resposta é bem importante a gente estar falando sobre isso. Essa resposta aqui, ao receber, a gente poderia chamar, assim que ele recebe, ele já responde alguma coisa estática que eu posso colocar como parâmetro aqui, tá? No caso, eu quero usar o dado que ele recebe em outros nós, então a gente vai colocar aqui, ó, o primeiro JSON ele vai ser respondido, tá? Então, na hora que ele reconhecer algum nó que tiver uma resposta em JSON, ele vai responder isso. Eu já tenho o script ali, já vou estar mostrando, tá? Então, eu vou pegar aqui essa URL de teste, eu vou lá no ZapMax agora e a gente vai no chatbot. Eu vou adicionar aqui uma API de retorno e veja que eu não estou colocando nada, tá? Eu não estou colocando nenhuma informação aqui na resposta, eu já estou colocando a API de retorno, tá? Então, é ela que vai estar fazendo esse trabalho aqui, tá? Adicionar resposta de API. Aí ele fala para mim se eu quero se eu quero pegar tudo que as pessoas digitarem ou se eu quero filtrar alguma coisa, tá? Nesse caso, a gente pode estar criando aqui direto, por exemplo, o CEP, e assim que ele reconhecer CEP, ele vai encaminhar para essa API. Enquanto ele não reconhecer essa palavra-chave, ele não vai encaminhar para a API. E tem outra opção que, se eu não colocar nada aqui, ele vai encaminhar tudo que as pessoas digitarem, né? No caso aqui, se eu digitar para o robô, tudo que eu digitar, ele vai encaminhar para essa API, tá? Então tem essas duas formas. E aí vai de você o que você deseja utilizar, tá? Na demonstração eu vou encaminhar tudo para a API, tá? Porque a gente está usando como teste aqui mesmo. Então eu vou estar encaminhando tudo que digitar diretamente para a API, tá? Assim, é só você adicionar o link, né? O link que a gente criou de webhook. Eu vou abrir aqui agora o meu WhatsApp para mim falar com o robô e vou dar um play aqui, tá? Vou digitar, por exemplo, CEP e você vai ver que ele vai encaminhar, né, o que eu acabei de digitar direto para o webhook, né? Veja que chegou aqui o dado, ele manda aqui algumas informações do servidor e os parâmetros que ele está passando para mim, que é o nome da pessoa que enviou, né, a mensagem que eu acabei de digitar e aqui tem o número, né, o meu número que eu acabei de enviar, né, de teste aqui. Então, com esses parâmetros, a gente consegue fazer um tratamento, né? Aqui ele só recebeu e não respondeu nada porque não tem nada configurado, né? Então, por exemplo, eu quero que ele responda alguma coisa, né? Eu tenho aqui um set, esse set aqui ele é utilizado para... mais para facilitar, né, a formatação de um dado, né? Para isso que ele serve. Então, por exemplo, eu coloquei ele antes do JSON porque eu quero formatar aqui, eu tenho uma variável message e eu quero
criar aqui um conteúdo, né? Ou criar uma mensagem. Então vamos lá. Isso é uma resposta, olha lá, uma resposta em JSON. Então esse set aqui no end-to-end, ele vai criar uma variável para isso, né? Ele vai criar uma variável para isso. A variável vai chamar message e tem a mensagem. E aqui o JSON ele vai incluir essa variável dentro desse script JSON, tá? Que é um JavaScript pequenininho ali que vai estar fazendo a resposta, né? Então agora se eu ligar esses dois, lembre que a gente alterou para ele responder o último nó. Então é isso que ele vai fazer agora, né? Então se eu dar um play aqui agora e como tá qualquer coisa, ele vai responder. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ele vai responder, né? Porque a gente não fez nenhum filtro nem nada. Eu estou respondendo direto, tá? Então ele já me responde, olha lá, isso é uma resposta em JSON. Então essa é a funcionalidade, né? A base aqui da API, né, de resposta. É assim que ela funciona. Tá, como que a gente consegue complicar mais isso daqui, deixar isso aqui mais complexo e mais funcional? Bom, eu já poderia começar, eu tinha falado sobre a questão de tratamento de dados, né, sobre filtragem de dados, e para isso a gente pode usar um if. Aqui direto no end-to-end, a gente pode usar um if, né? E o if, eu vou falar para ele a seguinte coisa. Eu vou falar para ele, eu vou adicionar uma expressão aqui, uma condição, vai ser uma string porque é texto, né? Então eu vou falar para ele que quando isso for igual a isso, é verdadeiro, né? Então a gente consegue filtrar dessa forma, aqui no end-to-end, é dessa forma que a gente consegue filtrar, né? Então eu vou colocar o último nó ligado com ranked node, ou posso escolher algum dos nós que estão aqui, mas eu já vou usar o com ranked porque é o que está conectado ali, né? Para facilitar. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na mensagem, olha lá, variável mensagem. Sempre que conter a palavra CEP, ele vai encaminhar, né? Então é assim que vai funcionar. Então, como tem a palavra CEP, ele vai dar que é verdadeiro, né? Como que eu sei disso? Aqui, ó. Aqui no caso eu não tinha digitado CEP, né? Mas eu vou digitar novamente. Então vamos lá, vou digitar a palavra CEP. Vamos supor que fosse um CEP aqui, né, no caso. Aí ele vai dar como verdadeiro porque existe a palavra CEP no meio da frase ali do texto, né? Então veja que contém CEP, então ele deu como verdadeiro. Se não tivesse CEP, ele daria como falso. Então é por isso que tem duas saídas aqui, né? Verdadeiro e falso. Então é um if, ele faz essa filtragem, a gente utiliza muito isso, né? Bom, então já tenho aqui a filtragem, eu só vou encaminhar isso daqui para quando tiver CEP, né? E como que eu faço agora para usar o via CEP, por exemplo, que é o que eu estou utilizando de exemplo? Aqui ele está me dando um exemplo de pesquisa por CEP. Ó. Então veja que ele tem um JSON aqui, um endereço URL, que ele me responde, né? Sempre que eu encaminho alguma coisa, aqui no caso é um CEP, né? Esse aqui já é um CEP, ele me responde aqui com esses dados. Então como que a gente vai estar integrando isso? Eu vou colocar um HTTP request aqui, né? Para a gente estar solicitando esses dados. Aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui. E a gente vai estar usando o comando get aqui mesmo, tá? Que acontece? Agora vai ter um pequeno empecilho que é assim, quando a pessoa digitar CEP alguma coisa, é isso que vai acionar essa variável, né? Mas veja que a variável que veio para mim, ela está inteira, ó. Então tá o CEP junto com o número. Se eu colocar esse dado aqui na requisição, ele não vai conseguir entender, né? Ó, vou até colocar como exemplo. Aqui eu vou colocar a expressão, tá? Nesse link eu quero colocar uma expressão e eu vou editar, ó. O valor aqui não vai ser fixo, ele vai vir dinâmico, né, lá da mensagem. Ó. Então veja para ver se você conseguiu entender que se eu colocar isso daqui, ele não vai me puxar nada, porque tem texto no meio, né? Então ele vai dar que está inválido isso daqui. Bom, então o que acontece? Como eu coloquei CEP e o número, veja que ele está declarando isso por inteiro, né? Então a gente precisa remover esse CEP, essa string CEP. E aqui eu tenho um comando, tá? A gente pode fazer isso facilmente, que antes aqui do fechamento das chaves, a gente coloca ele, tá? Então veja que ele removeu. Porém, ainda veja que tem um espaço em branco. Então, para ficar mais fácil, aqui eu já coloquei um comando também para estar removendo qualquer espaçamento em branco desse código, tá? Então, sempre que digitar um CEP alguma coisa, quando vier para essa variável, ela vai remover o CEP na hora da consulta, na hora que ela vai fazer o HTTP request aqui, né? Então, aqui eu vou salvar já esse comando
Deixa eu só pegar um CEP válido aqui, tá? Tô pegando aqui como exemplo, para a gente conseguir usar isso aqui de verdade, né? Então deixa eu só pegar aqui um CEP válido. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu vou colocar a consulta direto pelo robô, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui CEP, ó. Vou pegar um CEP aqui, vou copiar esse CEP e vou digitar para o robô, ó, CEP e o endereço que eu coloquei, tá? Eu vou colocar sem esse caractere aqui, mas eu acredito que ele funciona lá na consulta do ViaCEP sem esse caractere, tá? Bom, ele vai dar a resposta, óbvio que a resposta vai ser fixa, né? A gente não modificou. Então vamos ver aqui que ele puxou, ó. Ele conseguiu puxar o endereço, né? Veja que a consulta deu certo, ó lá. Ele só foi uns números, né? Ele removeu ali a palavra CEP para fazer a consulta. E agora na resposta a gente pode manipular isso daqui, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui agora a resposta. Eu posso colocar as variáveis que eu recebi, ó. Veja que tem assim, ó, CEP, vou colocar a mensagem, né? CEP consultado com sucesso. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, bairro. Aí eu coloco a variável da consulta. Eu coloco, por exemplo, o próprio, eu vou colocar o próprio CEP aqui, ó, CEP tal, consultado com sucesso. Aí tem bairro, tem, por exemplo, DDD, né? Aí vem várias informações aqui. Eu vou colocar aqui, ó, localidade, UF. Então, só para exemplo aqui, ó, vou colocar esses dados. E aí, na próxima vez que eu mandar, ele vai já responder esses dados aqui. Ele vai responder esses dados que a gente colocou no resultado, ó. Então, é o resultado já com as variáveis. Então, deixa eu executar. Vou gerar outro CEP aqui, ó, outro valor para a gente pegar. E vou chamar no bot, ó, CEP. Posso digitar até maiúsculo, tá? Porque quando contém aqui. E aí ele vai retornar esses dados. Não, aqui no caso, como contém, teria que ser o regex, né? Então, peraí, deixa eu colocar de novo. Tem que ser exatamente o que eu coloquei, CEP minúsculo. Falei até errado aqui. Então, veja que eu digitei o CEP, ó, normal, e ele me retornou, ó, CEP consultado com sucesso. Aqui faltou um espacinho, bairro, DDD 27 e o endereço. Ó, veja que é igual esse daqui que ele está gerando para mim. Então, a gente basicamente teria um sistema de consulta de CEP pelo WhatsApp, né? Aqui a gente fez basicamente a ligação. Depois a gente falou para ele, ó, só consulta quando tiver a palavra CEP, tá? Porque se eu digitar números ali, igual eu digitei CEP maiúsculo, ele não entendeu. Então, eu teria que declarar para ele maiúsculo ou usar também outras funções aqui. E aí, para consultar, eu preciso remover essa palavra CEP, né? Senão ele não consegue. Então, a gente usou o replace CEP por nada, né? Em branco. E depois a gente usou um para tirar o espaço em branco, que ficou, né? Então, foi 2 replace aqui direto na expressão, ó. Veja que está dentro da expressão. E isso é muito bacana no N8N, o que não acontece com outras plataformas. Você consegue alterar dados e manipular direto ali na expressão, sem afetar a outra estrutura, né? Então, ele me deu esse resultado e aqui nessa variável mensagem, eu coloquei o resultado nela, né? E depois eu coloquei o último, um código, né? Eu coloquei um código JSON para retornar essa mensagem aqui conforme eu escrevi, né? Então, por exemplo, fazendo mais um teste, se eu pegar outro CEP aleatório aqui e colocar para ele, ó, CEP, vamos tentar colocar aqui, aquela hora ele tinha ido, né? Mesmo com um tracinho aqui ele foi. Então, acredito que ele vá agora também. Então, lá, CEP era consultado com sucesso, o bairro ali, DDD localidade. Então, essa foi a API, a demonstração dessa API de resposta, né? Se eu quisesse deixar isso aqui fixo, sem eu ter que ficar testando, era só eu pegar aqui o endereço, o URL, e colocar o endereço de produção, né? Aí não precisaria de eu ficar dando play aqui no N8N. Sempre que tivesse alguma consulta, ele ia pegando e executando esse fluxo aqui sozinho, né? Então isso aqui é muito bacana porque você consegue não só fazer consultas, né? Como ele recebe o dado do que foi digitado, né? Como vem a variável mensagem aqui, message, eu posso usar isso daqui para capturar isso, adicionar numa planilha de Excel. Eu posso pegar e, por exemplo, eu quero capturar o e-mail das pessoas pelo WhatsApp. Quando alguém digitar e-mail, espaço e o endereço de e-mail, eu consigo pegar esse e-mail e gravar no banco de dados, gravar no sistema de e-mail marketing, enfim. Dá para fazer realmente inúmeras coisas, né, usando essa API de resposta.
E ela é muito interessante, porque ela é funcional tanto para fluxos assim de conversação, né? Eu posso automaticamente quando alguém digitar alguma coisa específica, eu pego e gravo aqui na planilha, por exemplo, a pessoa está conversando com um robô lá. Eu posso fazer uma função para toda vez que alguém digitar quero comprar, tenho interesse, atendente, para aquilo sozinho chamar um atendente ou mandar isso via mensagem. Posso mandar SMS também, usando, por exemplo, o link do SMS. Então, assim, são inúmeras possibilidades mesmo que você tem de utilizar essa API de resposta do ZapMax, né? E o ZapMax tem duas API, a API de notificação, que ela notifica os contatos, e essa API aqui de resposta, que ela fica lendo as mensagens e também tem a possibilidade de responder. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre o ZapMax, aqui abaixo desse vídeo tem um link, tá, para você estar conhecendo ele. Esse sistema que instala no computador e funciona de maneira independente do servidor, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado, deixa seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida é só comentar que a gente vai ler seu comentário. E não esquece aí de se inscrever no canal para estar recebendo mais conteúdos como esse. Então é isso, a gente se vê, até o próximo vídeo.